Afinal de contas, amigos, se o Neymar deixar o Santos, ele estará abandonando o clube? Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Se o Neymar decidir não renovar contrato com o Santos, dia 30 de junho, ele pega as coisas dele, limpa o vestiário e não escreve mais "eu vou, mas eu volto" e vai embora. Ele estará abandonando o Santos num momento delicado? Eu quero sentir o termômetro teu, torcedor. Comenta aqui embaixo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos para que eles possam comentar também. Neymar, se não renovar com o Santos, está abandonando o barco? Sim, não e por quê? Aqui embaixo. Pelo seguinte, eu recebi a informação agora, tá? E é um momento muito delicado para a gente passar esse tipo de coisa sobre renovação de contrato do Neymar. Quem me acompanha aqui sabe que eu sigo muito de perto tudo que envolve Neymar, Santos, ações, né? Os ganhos do Santos, o que representa o Neymar para o Santos, dentro e fora de campo, né? Mas é um momento muito delicado, porque é o seguinte: depois daquela declaração dele, e eu falei isso no primeiro vídeo aqui do canal, de que ele não sabia se ia renovar, de que ele sozinho não pode resolver tudo, o time precisa ajudar, colocando a diretoria numa parede, num beco sem saída, de que é preciso contratar, qualificar a equipe e qualificar quem busca jogadores no mercado, para que se torne competitivo o time e para que o Neymar tenha segurança em ficar e atingir os objetivos dele, que é chegar longe com o Santos, voltar à seleção brasileira, essas coisas. A gente vai escutar muita coisa dos dois lados. Eu sustento a minha informação de que realmente estava tudo apalavrado, ou está tudo apalavrado ainda, entre Marcelo Teixeira e o pai do Neymar, sobre a renovação de contrato dele até a Copa do Mundo do ano que vem, com possibilidade de extensão até dezembro do ano que vem. Olha só, é o último ciclo do Neymar. Isso foi dito não por mim, pelo pai do Neymar, tá? Tem muito anti jogando contra agora e muita informação de bastidores querendo jogar uma responsabilidade para cima do Neymar agora, se ele vai ou não vai renovar. O momento ele requer muita atenção, muita preocupação também. A informação que eu recebi dá conta de que todos os ajustes para essa extensão de contrato do Neymar já estavam definidos, estão no papel, de que o contrato está pronto e que depende do Neymar assinar o contrato. Está na mão dele, a decisão é dele agora. Ele assinar o contrato, permanecer no Santos ou não. Um momento bem estranho para passar essa informação, né? Aí eu questionei, falei, vem cá, se já estava tudo pronto, tudo certo, por que ele não assinou o contrato já, da extensão? Por que vocês estão esperando aos 45 do segundo tempo fazer com que ele assine o contrato? E eu não obtive a resposta de volta. Então eu senti que estão jogando uma responsabilidade para cima do Neymar depois das declarações dele. O clube, a instituição, tem que ser preservada. Para mim, faltou pulso ao presidente Marcelo Teixeira de chegar no pai do Neymar, ao invés de ficar dando uma marretada lá na base, né? De trazer o papel e falar, e aí, vamos assinar? Vamos assinar. Assina aqui, tá estendido o contrato, a gente anuncia mais à frente e tal, né? Mas agora o contrato não está assinado. Ele está pronto, mas ele não está assinado. As novas bases estão acordadas entre as partes, mas ele não está assinado. Não tem a assinatura principal, que é de Neymar Júnior. Eu tenho comigo de que o Neymar vai renovar sim. De que ele vai estender o contrato. Eu tenho informações de pessoas próximas de que o Neymar esperava uma ação muito maior
da diretoria, de quem trabalha com futebol, da diretoria, em termos de mercado. Ele não queria um time que dependesse apenas dele, ele queria um time competitivo que ele participasse. E obviamente que ele seria o destaque desse time competitivo. Analisando individualmente, o Santos não tem até jogadores com capacidade e potencial técnico para tornar uma equipe competitiva. Mas as ações em busca de reforços, de treinador, com todo o respeito ao Kleber Xavier, não poderia ser o primeiro trabalho dele. O Santos tem outras intenções trazendo o Kleber Xavier, o Matheus Bach, que ia ter o Tite no prazo do ano que vem, por exemplo, como uma espécie de coordenador, de CEO, de executivo, de um cara bam. Tem essa esperança, óbvio, porque foi uma escolha. E o Kleber Xavier, para iniciar a carreira como técnico, cara, é complicado. Num time que a torcida quer o imediatismo, e o Kleber Xavier está acostumado a trabalhar com o Tite não pelo imediatismo, e sim por uma sequência, né? Por uma construção de equipe, desde a defesa, passando por transições de meio de campo, formando ataques, né? E não há tempo. Mas voltando ao assunto Neymar, eu não gostei dessa informação que me passaram, querendo que eu jogasse a responsabilidade para o Neymar. Eu não vejo, se o Neymar não quiser renovar o contrato com o Santos, eu só não vou entender se ele trocar o Santos por outra equipe do futebol brasileiro. Aí eu não vou entender. Aí eu vou entender que ele abandonou o barco, que ele realmente foi embora e se emputeceu e deixou. Ficou com medo de não cair com o Santos ou de não dar conta de ser o protagonista numa arrancada do Santos no Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta. Agora, se ele tiver proposta de equipes da Europa significativas, que possam colocar ele no radar do Ancelotti, né? Aí eu vou entender o Neymar, de não querer carregar sozinho esse peso nas costas. Mas o Neymar, ele precisa entender que ele também precisa entregar em campo o que ele veio aqui fazer. Que é o quê? Uma sequência de jogos. Vai ser bom para ele, bom para o Santos, bom para a seleção, bom para todo mundo. E o Neymar não conseguiu entregar essa sequência ainda. Agora tá um jogo de empurra. Tá um jogo de empurra, rapaziada. Empurra. Ó, tá pronto o contrato, ele não quer assinar. Ó, tem que montar uma equipe competitiva. Porque senão, eu não vou ficar. Cara, e nesse empurra, a instituição fica onde? Eu vi uma publicação do Neymar dizendo que maior do que a tristeza pela eliminação da Copa do Brasil é sair dessa situação. E o Neymar tem, até o fim do contrato dele, o jogo contra o Vitória em Salvador domingo, o amistoso contra o RB Leipzig, que o Santos não tem como adiar, mas aí você não conta como recuperação, o jogo contra o Botafogo, que eu não tiraria da Vila Belmiro, e conversando com muitos e muitos ex-jogadores, por pior que seja o relacionamento entre torcida e diretoria, eu não tiraria da Vila Belmiro pelo fator casa. Inclusive o Dodô, que foi atacante do Santos, trabalha comigo na Transamérica, disse isso, cara, não tem como tirar da Vila. Tudo que o Botafogo vai querer é jogar num Morumbis, por exemplo. Campo maior, torcida distante, por mais que lote. Mas o Santos pensa também no... né? Precisa. Então tem o Botafogo, e aí depois tem o Fortaleza e aí tem a pausa para o Mundial. E aí, fim do contrato do Neymar em 30 de junho. Falta pulso, cara, para a diretoria. Ele já tinha que ter assinado a renovação. Quando o presidente anuncia que estou muito otimista, tal, é que chegaram a denominadores comuns. O que não pode deixar é o Neymar sentir esse peso da responsabilidade de sozinho ser o herói ou o vilão do Santos na temporada. Porque isso atrapalha os planos dele também com a seleção brasileira. Eu entendo todos esses fatores. Se ele trocar o Santos por outra equipe do futebol brasileiro,
eu vou entender que ele abandonou o barco, tá? Que ele entendeu que o Santos é muito pequeno para ele e foi para uma outra equipe que ele possa ser protagonista, dividir o protagonismo. Que ele simplesmente falou, eu falei que ia e voltei, já fiz, não dá esse time aí. Agora, se ele trocar o Santos por um clube de expressão da Europa, que eu coloque no radar da seleção, eu vou compreender. E o Santos que vai ter que se virar para não cair para a segunda divisão. Se eu sou o Santos, se eu sou presidente do Santos, tem que aparecer mais, tá? Tem que se ligar mais, tem que pegar o Pedro Martins, que tem uma multa altíssima, é um escárnio, é uma falta de respeito com o torcedor do Santos. Sacar esse cara, que não entende porra nenhuma de bola, nada. Ele me trouxe Gabriel Veron, que já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, nada, mas não entende nada de bola, nada. Saca esse cara, saca o Guilherme Souza, não interessa se foi indicação de federação, de confederação, não interessa. Saca, renova essa parte do futebol, coloca pessoas que entendem, que têm a facilidade de tratar com o mercado, porque o Santos vai precisar de alguém com muito traquejo, com muito jogo de cintura para reforçar, para convencer a jogar no Santos. E o fator Neymar é importante para esse convencimento. Agora, não estou falando para reforçar o Santos para o Neymar ficar. O jogo de empurra tá aí. A decisão está na mão do Neymar. Já falei, para mim, se ele trocar o Santos por outra equipe do futebol brasileiro, ele está abandonando o barco. Se ele for para a Europa, para uma equipe de expressão, não uma equipe qualquer, mas de expressão, eu vou entender, eu vou compreender, tá? Nesse último ciclo da carreira dele, como disse o pai dele. Agora, gente, não forcem uma situação que vocês poderiam ter resolvido. Não é a questão de estar aqui o contrato, está pronto, só falta assinar. Depende dele. Não joguem a responsabilidade para cima do Neymar. Se está pronto, por que ele não assinou ainda? É isso que vocês têm que responder. Eu recebi essa informação e quis passar e estou contestando a informação. E a fonte é boa, hein? A fonte é muito boa, né? Quem me acompanha sabe que com relação ao Neymar, dificilmente eu erro. Agora, tiveram a oportunidade de fazer com que ele assinasse o contrato antes. E foram empurrando. Vamos dando uma retada na base lá, vamos pintando a vila, vamos deixando para chegar nesse nível do Neymar só ter o Campeonato Brasileiro para voltar para a seleção. Ainda tem o peso da responsabilidade de ser o principal protagonista de uma recuperação do Santos, de uma arrancada do Santos, de algo a mais no Santos. E para isso ele precisa ter sequência, e nem ele sabe se consegue ter sequência, que ele também está se provando fisicamente, né? Se ele vai conseguir ter sequência, ele volta a atuar em alto rendimento, ele volta, os médicos falaram, ele volta. Dificilmente o Neymar terá uma nova lesão muscular. Essas duas lesões que ele teve, foram três, né? Ele teve uma no Al-Hilal ainda, depois da cirurgia no joelho, são naturais de quem volta de um período de inatividade. Natural. O certo receio que ele tem em algumas jogadas, algumas divididas, né? São naturais. Ele não vai ter mais uma lesão dessa. Agora o que não pode é se jogar a responsabilidade, cada um empurrando para um lado. Cara, a instituição fica nesse recheio muito louco. Porra, e fode com o torcedor, cara. Fode. O Neymar sabe que a torcida do Santos deposita nele as principais esperanças. Mas o jogo de empurra, repito, para mim, se ele trocar o Santos por outra equipe do futebol brasileiro, seja qual for, ele está abandonando o barco. Ele está diminuindo o Santos. Tá? E não é questão financeira não, porque realmente os números chegaram num acordo de números altíssimos e que valem para o Neymar, na minha opinião. Tá? Agora, se ele for para o futebol europeu, uma equipe de expressão que vai disputar Champions, essas coisas, aí eu vou compreender que o Santos realmente ficou muito pequeno para o Neymar. É uma situação onde estão exterminando a instituição. É lamentável. Eu dei minha opinião, a de vocês eu estou lendo aqui no comentário. Valeu.